Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então, dando sequência às nossas lives, hoje a gente vai conversar com o Davi Leão. O Davi é baixista e vocalista da Fugaz. A Fugaz é a antiga Poison Gas, né? É uma banda aqui mineira que faz muito sucesso. E ele fez intercâmbio com a gente na Boston em janeiro de 2020. Então, ele vai entrar para conversar com a gente um pouco como que foi essa experiência. A banda Poison Gas já viajou com a Colin Viagens. Em 2018 eles fizeram uma turnê pela Europa. Foi bem bacana, eles foram a Londres, a Lisboa. E o festival era um festival. O Davi vai saber falar melhor sobre o festival, dar detalhes. Mas é um festival super bacana. E eles fizeram vários shows em Liverpool. Então foi bem bacana a participação deles. Eu vou me apresentar também, porque na live anterior algumas pessoas não me conheciam pessoalmente, né, ainda. Então, eu sou Juliana, sou diretora da Colin Viagens, né? A Colin Viagens trabalha com intercâmbio e a gente trabalha também com viagens nacionais e internacionais do turismo. Ei, Davi, tudo bem? E aí, Juliana, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Beleza também. Então tá joia. Já falei um pouquinho aqui sobre você, sobre o histórico aí da banda. E eu queria que você me contasse um pouco sobre o seu intercâmbio em Boston. Você fez um intercâmbio em Boston em janeiro de 2020, né? E eu lembro que vocês resolveram super rápido o intercâmbio. O seu embarque também foi assim, logo em seguida, né? E uma outra coisa que eu achei bacana também, eu lembro que quem fez o seu atendimento foi o Rodrigo, na agência. E aí, a gente conversando sobre os destinos, né? Ele chegou a falar com você do frio em Boston, né? Falou, Davi, em Boston, janeiro, é muito frio e tal. E aí ele falou assim, não, é isso mesmo que eu quero, adoro, né? Conta um pouquinho dessa experiência, como que foi o planejamento, como foi a negociação com a sua família, como foi a decisão para o intercâmbio. Então, eu realmente estava com uma ideia bem certa na minha cabeça do que eu queria, assim. Eu realmente queria sentir frio e pegar uma experiência muito diferente. Acho que talvez essa coisa de pegar uma experiência diferente tenha sido o que mais me motivou, sabe? Quando a gente chegou lá, eu falei que eu queria fazer em um país que falasse inglês. A gente primeiro definiu que queríamos ser nos Estados Unidos, né? Também falou que tinha Inglaterra, Austrália, um monte de opções. E depois que a gente definiu os Estados Unidos, a gente estava entre o norte e o sul, né? E eu quis Uhum. pegar uma cidade bem mais pro norte, bem mais fria. E justamente para ter essa experiência nova, sabe? Para abrir a cabeça e poder ver um negócio diferente. E dentre elas, a Boston foi a que mais chamou minha atenção, que mais me pareceu convidativa, assim, sabe? Porque é uma Uhum. cidade que não é muito grande, que é muito universitária, tem a opção de você andar na rua, assim, então foi esse tipo de coisa que me atraiu para poder escolher Boston como sendo meu destino. Beleza. E aí foi um desafio enorme, né? Porque eu sei que você fez a viagem sozinho, foi a primeira viagem sozinho de tudo. Você dormiu em São Paulo? Como é que foi? Conta aí pra gente. Na verdade, não dormi em São Paulo, não. Eu fiz uma escala em São Paulo e passei a noite no avião. Cheguei em Boston de manhãzinha. Ah, tá. E, e assim, foi minha primeira viagem da vida sozinho mesmo. Assim, nunca tinha viajado nem para nenhum outro lugar sozinho. E já Entendi. comecei para outro país, né? Mas assim, apesar de eu ter ficado meio tenso com essas coisas, pô, e se eu perder o voo? E se eu fiz alguma coisa errada? Então, assim, no começo eu tava meio tenso, tava ligando pro meu pai, perguntando se estava tudo certo, os voos. Mas depois que eu embarquei, eu fiz a escala em São Paulo e consegui embarcar pra Uhum. Boston, aí foi tranquilo, porque aí fui de Aí noite, fui aliviou, frio. né? É, aliviou. Então tá bom. E aí me conta, quando você chegou lá, como é que foi? Você desceu do avião, e aí pegou sua bagagem, e aí tinha um transfer te esperando. Sim, tinha um transfer me esperando. Peraí, minhas gatinhas estão entrando aqui na frente do celular. Mas sim, cheguei lá em Boston, tinha um transfer me esperando certinho, na área de embarque, assim, de desembarque, né? Com o meu Aham. nome lá certinho, entrei no táxi e ele me deixou na porta da casa que eu ia ficar. Beleza, bacana. Isso é super importante. Eu falo que o transfer de chegada é um item de segurança. Porque a gente chega cansado, a gente chega em outro país, está com mala. Então, assim, eu falo que não tem preço você chegar e ter uma pessoa com uma plaquinha com o seu nome, te esperando e te pega e te deixa lá. Até porque tem gente que tem dificuldade no idioma também, né? Como você chega no aeroporto gigante, né? E aí você vai negociar preço com o taxista para falar o endereço, né? Não compensa. Eu falo assim, você quer voltar, você quer economizar? Você economiza na comida, você economiza no transfer de volta, você economiza em outras coisas. Em táxi, em Uber, economiza em outras, mas o transfer da chegada ele é um transfer de segurança para a pessoa, né? Eu acho super bacana. E aí me conta, as pessoas também têm muita dúvida em relação a como é a casa de família. E aí eu explico que nem sempre a família vai ser um pai, a mãe, um filho e um cachorro. Né? A gente tem diversos tipos de família. E me conta a sua, porque eu sei que a sua família foi uma família diferente. Conta Foi, como eu que foi. fiquei com uma senhora chamada Barbara Smith, ela tinha 86 anos, era ela e o gato dela na casa, assim, da família, né? Então, assim, Aham. não muito convencional. Isso. Mas eu achei interessante porque, além dela e do gato dela, tinha outros estudantes que também estavam no campus comigo, né? Uhum. Tinha um colombiano, um suíço, um alemão e um japonês comigo lá. E isso foi muito legal, porque a Bárbara, né, que era a minha anfitriã, Uhum. ela organizava uns jantares, assim, umas conversas. E muito legal ficar em uma casa com um monte de gente de um monte de lugar do mundo, porque só nisso você já tem um monte de trocas.
legais e tal. Exatamente. Então, nesse sentido, minha casa de família, eu gostei bastante do modelo. Então, na verdade, a sua foi uma casa de família, mas era uma vovozinha, né? Era uma Sim, senhora. sim. Ela já tinha filhos casados que tinham saído de casa, ou ela não teve filhos? Você sabe? Ou não? Não, ela não tinha, ela era viúva, né? Mas não tinha tido filhos. Então, Ah, depois que o marido então, dela morreu, ela quis abrir a casa e começar a e aceitar receber estudantes. estudantes, né? É super bacana. Então, isso é muito normal. Então, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo que não necessariamente vai ser um pai, a mãe, um filho e um cachorro, né? Então, assim, existem diversos tipos de família. Na Europa, isso é muito comum, né? E o que eu acho mais legal é que sempre tem alunos hospedados com você. E aí, como a gente tem curso começando toda segunda-feira, com certeza você chegou na casa, já tinha alguém lá que sabia tudo, como que chegava na escola, onde tinha supermercado, onde tinha farmácia, onde tinha tudo. E também chegaram outras pessoas que você teve a oportunidade de ensinar também, né? Esse tipo de coisa. Conta um pouco dessas amizades que você fez lá na sua casa, na casa que você ficou. Realmente me salvou um pouco, assim. Eu ter ficado amigo, eu fiquei muito amigo do colombiano, meu amigo. E na hora que eu cheguei, eu tava completamente perdido, sabe? Porque o trânsito me deixou, foi embora. E eu olhei pra aquela casa lá e falei, putz, como é que eu vou? Onde que eu vou, né? Mas aí ele chegou, abriu a porta pra mim e tal. No primeiro dia ele me ensinou qual ônibus que tinha que pegar, pra onde que tinha que ir. E nos primeiros dias ele ficou me dando uma assistência, assim. Ah, você fica em tal cama, essas são as regras da casa. Ele já tava lá, já tinha muito tempo, né? Muitos meses. Então ele já tava muito por dentro do que tava acontecendo. Me ajudou pra caramba. E assim, todo mundo que tava lá na casa também foi muito solícito. E eu achei isso muito importante, muito bom, assim. Eu gostei da receptividade que o pessoal teve. Legal. E aí, só tinha rapazes, né? Homens, e a faixa etária era mais ou menos a sua? Sim, era um pouco mais velhos. Eu fui quando eu tinha 16 anos. Uhum. E esse colombiano tinha 18 e os outros tinham 20 e alguma coisa. Então, é outra coisa que a gente sempre fala, que é uma preocupação dos pais. Ah, minha filha tá indo ficar numa casa de família. Ela vai ficar como? Com um rapaz no quarto? Ela vai dividir quarto com quem? Como é que é a divisão dessa casa? Né? E aí eu sempre explico também. Sempre a gente prioriza mesma faixa etária, mesmo sexo e outra nacionalidade. Tinha algum brasileiro com você na sua casa? Não tinha. Brasileiro tinha, não. Por quê? Para forçar você a falar inglês o tempo todo. Né? Então, isso também é muito bacana, é um cuidado que a gente tem. Mas tem gente que pergunta, eu quero ir com meu primo, eu quero ir com minha irmã e eu quero ficar na mesma casa. Tem jeito? A gente pode abrir uma exceção se isso for um desejo do estudante. Mas a nossa recomendação é sempre que fiquem separados, para evitar ficar conversando português o tempo todo. É justamente para ter aquele desconforto na hora da comunicação, né? E aí você fala assim, não, eu preciso realmente estudar um pouco mais, porque eu preciso melhorar minha comunicação, porque minha comunicação aqui é 24 horas em inglês, né? E aí me conta da escola agora. E como é que era esse trajeto da sua host family até a escola? Como que você fazia? Quanto tempo durava? E me conta um pouco da escola e das aulas. Como é que era? O trajeto, a maioria era ônibus. Eu usei muito ônibus. Todo dia eu pegava para ir para a escola. E eu caminhava até o ponto de ônibus, chegava praticamente na porta do campus. E era muito agradável, porque o ônibus é muito bom lá, funciona direitinho. A caminhada também é muito boa, você anda no bairro, né? Na verdade, eu não fiquei em Boston, dentro do limite urbano de Boston. Eu fiquei numa cidade vizinha, chamada Newark, mas que, assim, muito pertinho. Era coisa de 10, 15 minutos para chegar no campus. E a circulação na cidade também tem ônibus e muito metrô, que o transporte público lá funciona. E qual foi o resto da pergunta que você tinha feito? E na escola, você já falou, então o trajeto demorava 10 minutos de ônibus? 10, 15 minutos no máximo. Sensacional, hein? Então, e me conta um pouco da escola. Como é que era a escola? Como é que era a sua turma? A questão que você chegou lá, você fez um teste de proficiência, você já tinha feito aqui. E lá, quando você chegou, como é que foi o primeiro dia? O primeiro dia é bem bacana. Me conta do primeiro dia e da escola como um todo. Sim, eu fiz um teste de proficiência aqui, né? Já deu o nível C, se eu não me engano, que é o maior nível de todos, mas na hora e confirmou. E eles me colocaram nessa turma, era uma turma excelente. O pessoal com inglês avançadíssimo, assim, eu até cheguei e assustei, porque superou minha expectativa, sabe? E no primeiro dia também, eles são muito solícitos, eles separam bonitinho, te dão uma carteirinha com seu nome, explicam as regras para entrar e sair do campus. Funciona um pouco diferente para quem tá hospedado no campus, que não era o meu caso, porque eu tava em host family, né? Então, para quem tá em host family é um pouco diferente essa dinâmica. Mas isso eles explicam lá, como você faz para entrar e tal. Eles têm aulas de manhã e de tarde, no meio eles oferecem também almoço, você pode almoçar nas redondezas. E acabando as aulas de tarde, você volta para casa. E no meio tempo Você das lembra aulas... o preço do almoço? Só te interrompendo, você lembra o preço do almoço que era oferecido na escola? Eu lembro que o almoço do campus tinha um preço fixo, que era uma coisa de $10 ou até menos, mas era uma coisa barata, assim. Isso, entre 7 e 10 dólares. É uma coisa super acessível, que as pessoas também perguntam assim, quanto que eu tenho que levar para alimentação? Mas desculpa eu te interromper, vai, continua. Você estava contando aí do primeiro dia. Sim, mas tinha esse almoço no campus, que eu ia falar que o meio termo entre as aulas é o lugar que você conhece pessoas, socializa, chama para almoçar. Eu almoçava muito no campus, no próprio campus, que eles oferecem uma comida boa, e também nas redondezas, eu ia comer pizza às vezes. E na escola que você conhece as pessoas, né, que você faz amigos. E nesse meio tempo entre as aulas que você se encontra e tal. E eu achei muito bom esse esquema. E a gente tem atividade na escola o tempo todo, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo em algum lugar. Então também é uma outra preocupação, que eles falam assim, mas eu vou ter aula só um período, 4 horas de aula por dia.
né? E aí, o que eu vou fazer o restante do dia? Né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma atividade, alguma festa, algum passeio, né? Um tour é a oportunidade que a gente tem de conhecer a cidade. E aí, junta uma meia dúzia de gente, né? E sai andando, e vai num fast food, e vai num restaurante bacana. E é muito bacana isso. Mas termina de contar aí sua história. Sim, tem muita coisa pra fazer. Em nenhum momento você fica, o que eu vou fazer agora? Porque sempre tem alguma coisa, algum lugar pra você ir. Um pessoal te chamando pra ir em downtown, né, que é na cidade. Ou eles fizeram uma viagem pra Nova York também, acabou que eu não fui, mas enquanto eu tava lá, eles ofereceram. E sempre é possível você arranjar um programa. E é bom que faça isso, né, assim, porque nesse tipo de programa você acaba conhecendo coisas diferentes, sabe? Você pode fazer o seu próprio roteiro da viagem. É verdade. Então dá para fazer turismo também, dá para conhecer cidades, dá para conhecer cidades próximas, dá para estudar, né? O Igor está perguntando aqui se o curso foi o mais intensivo. Na verdade, o curso do Davi foi um curso geral, porque a carga horária para visto de turista nos Estados Unidos, ela é menor. Então, quem tem visto de turista, que foi o caso que o Davi embarcou com visto de turista, ele teve que fazer o curso geral, que tem 26 aulas por semana. A gente tem o curso intensivo também, que oferece 32 aulas por semana, né? Mas então, e as aulas? Você acha que deu, apesar de você ser nível C, né, de proficiência, você acha que deu para dar uma melhorada no inglês? O seu curso foi curta duração, foi um curso de férias. Mas o que você achou em termos de aprendizado e em termos de experiência pessoal? Falando primeiro das aulas, as aulas são excelentes. Eles têm um reforço de coisa de gramática, de exercícios, que é muito importante. Mas o que eu, pessoalmente, mais gostei foram as aulas que eles promoviam de debates, de conversas, de esse tipo de coisa, sabe? Assim, de uma conversa que você tem que pensar e sair do exercício. Que foi o que mais me fez aprender, além, é claro, do dia a dia, né? Dessa questão que você falou antes, de você ficar numa casa com pessoas de outros países, e do trajeto, do deslocamento, o cotidiano, eu achei que me deu muito aprendizado. Um aprendizado de manhas que você não pega necessariamente na gramática, mas a gramática que eles também cobrem. Então eu achei muito completo, assim. Eu saí com outro aprendizado completamente diferente do que eu tinha antes. É verdade. A Luísa está perguntando por que você escolheu Boston. Eu escolhi Boston porque, primeiro, tem a questão de ser no norte dos Estados Unidos, que é uma experiência um pouco mais diferente, né, pra gente do Brasil. Boston não tinha tantos brasileiros, então isso foi um motivo que pesou pra mim, porque eu queria ver gente de outros lugares do mundo, sabe? E outra coisa que eu acho muito legal, falando especificamente de Boston agora, é que ela tem uma pegada histórica muito interessante. Porque para a independência dos Estados Unidos, ela é uma cidade importante, é uma cidade que conservou muitos prédios antigos, né? Eles têm uma parte moderna e tal, mas eles têm também um centro tradicional, assim, com prédios antigos, muitas universidades antigas. E eu gosto muito disso, eu me interesso por museu, essas coisas assim. Então, Boston me pareceu uma escolha excelente. E você conseguiu fazer esses passeios mesmo com a neve? Porque eu vi que nevou lá bastante, né? Como é que foi a experiência com a neve? Foi bacana ou atrapalhou em alguns momentos? Assim, eu tava doido pra ver a neve. Eu achava que ia ser a coisa mais legal do mundo. E é muito legal, assim, mas tem alguns percalços que a neve dá. Tem, isso que eu sempre falo também. Mas conta, quais são esses percalços aí que você encontrou pelo caminho? Bom, o mais impactante desses percalços é o transporte público, assim, porque no dia que neva o ônibus demora mais, e você fica esperando lá no ponto, é frio, e passa frio um pouco, mas eu achei divertido, assim. Apesar de ter sido um pouco de um contratempo, eu me diverti, achei uma experiência que deu pra aprender. E quando eu cheguei, tinha acabado de nevar, então eu não peguei a neve em si. E no meio da minha viagem, nevou de novo. Aí deu pra ver a neve caindo e tal, aquela coisa bem de filme, assim, sabe? No início, você só pegou o barro, né? Quando a neve começa a derreter, dá um barrozinho, ele dificulta um pouco. Sim, sim. Mas na hora que tá nevando, que tá caindo, é muito bacana, né? Que você olha da janela, dá pra ver a neve caindo. Não, parece que a gente tá dentro do filme, né? Gente, eu vi isso no filme a vida inteira. É muito legal. E agora, eu sei que a Miss Bárbara fez uma surpresa pra você. Me conta um pouco dessa surpresa e como que foi, como que se deu isso, né? Como que aconteceu, o que você sentiu. Não, essa surpresa pra mim é a parte mais legal da viagem, porque é a parte mais inesperada também. Boston é uma cidade famosa também porque tem muitas universidades, e dentre elas tem a Universidade de Berkeley, que é uma das maiores de música do mundo. Fica lá em Boston. E, beleza, eu sabia disso, mas nem considerei passar por lá, porque minha programação não passava por lá. E eu levei meu violão pra tocar lá na casa, sem pretensões, assim, uma coisa mais pra passar o tempo. Enquanto eu tava tocando lá na casa da senhora Bárbara, ela viu e ela gostava muito de música, assim, porque era da época dela aqui, do França, que ele fez umas coisas com o Tom Jobim. Então ela gostava muito de música brasileira. E eu, por acaso, tava tocando música brasileira. E ela viu e gostou e me pediu pra tocar. E a gente teve uma conversa, assim. Ela contando das coisas, do tempo dela e tal. Boston sempre foi uma cidade muito musical, né? E ela conhecia um professor de Boston. Um cara chamava Peter Farmer. E professor de Berkeley, né, na verdade. E ele é um cara super, super grande, assim, no mundo da música. Ele direto vai pra Itália fazer umas palestras. Ele é muito conhecido no mundo do jazz. E ela tinha o contato dele fácil, assim, na mão, ligou e falou que eu tava lá, tem um brasileiro na minha casa tocando umas músicas, assim, bem cá pra você conhecer ele. E eu tava pirando, né, porque não esperava. É um cara super, super grande no mundo da música. E efetivamente ele foi lá, eu conheci, conversei, e ele me chamou pra tocar num bar tradicional de Boston, que chama Bebop. Que é mais ou menos da época que o jazz estava surgindo, nos anos 60, então sempre tem pessoal lá tocando. E me chamou, fui lá, toquei Garota de Ipanema. Que nossa, que legal, gente. Sim, não, e foi sensacional, assim, eu tava em êxtase completamente.
Maravilhoso, parabéns, viu? Vocês merecem. Uma banda muito bacana. Eu fui no último show antes da pandemia, né? O último show Você eu foi tava lá na assistindo Autêntica? você. Fui lá Então assistir. você tá por Agora a dentro gente mesmo. precisa retomar os shows, a agenda já tá aberta aí, né? Tá aberto. Conta um pouquinho dos shows que vocês já têm programado aí pra gente. Pra esse ano, acabou que não tá tanto, a programação tá tão movimentada por causa do Enem, porque a gente tá falando, mas tem um show marcado. Que vai ser dia 7 de dezembro, no Distrital, aqui em Belo Horizonte. Ah, bacana, demais. Qual horário? Eu não sei o horário ainda, mas é à noite, por manda volta pra de gente, 7, 8. eu quero ir. Eu fui no último antes da pandemia, agora eu vou no primeiro pós-pandemia. Uai, é isso aí. Adoro. E a Nike tá perguntando aqui se você comprou roupa de frio lá, se você precisou comprar roupa de frio ou se você já tinha levado alguma coisa aqui do Brasil, que serviu, que deu conta. Não, roupa de frio, pra aguentar o frio mesmo, eu trouxe de casa. Trouxe bota, trouxe casaco. E é muito importante. Eu admito que eu tava subestimando um pouco o frio antes, mas minha mãe me deu um chamado e falou assim, não, leva o casaco, porque é importante. E foi muito importante, realmente, não dá pra ficar sem. Não dá. Então, roupa de frio, casaco, pesado, touca, essas coisas eu trouxe de casa. Acabou que eu comprei muita roupa lá. Entendi. Mas não era roupa de frio, era roupa mais de usar socialmente e tal, que eu uso hoje aqui no Brasil, né? Uhum. Porque lá é muito bom de comprar roupa, tem uns mercados bons, mas as coisas de frio mesmo eu trouxe de casa. Entendi, bacana. Então isso é importante. Enai, que é mãe do Pedro, que vai embarcar para Cambridge em dezembro agora. Eu já quero uma live com o Pedro em dezembro, direto de Cambridge, viu, Enai? Você trata de autorizar isso aí e avisar para ele, por favor. E conta mais um pouquinho, que eles estão pedindo aqui, esqueci o nome, eu perdi o nome aqui de quem passou, tá pedindo para você contar um pouco mais do campus, das aulas, da alimentação. Luísa que perguntou, vi aqui. Luísa, o campus é muito bom, assim, muito dinâmico. Eles têm uma área comum com um monte de sofás, e tem videogame, e TV, com música tocando toda hora, que é a área de estadia, assim, que as pessoas ficam nos intervalos das aulas, e tem escadas com vários andares, com várias salas de aula. Uhum. Então, e lá pra cima são os dormitórios de quem fica no campus, né? Então, é um espaço que dá muita abertura pra você conhecer pessoas, e ficar junto com gente no mundo todo. E eles também têm um refeitório, que eles vendem comida, assim, macarrão, umas coisas mais light, pra você poder almoçar no campus. Igual a gente falou, por volta de $10 você consegue almoçar muito bem. E acho que é mais ou menos isso. E me conta as disciplinas optativas, que é uma dúvida também do povo. Quais disciplinas optativas tinha na sua escola e quais foram as que você escolheu? Você lembra? 100% não. Eu lembro que eu escolhi as disciplinas mais associadas a debates. Assim, tinha uma disciplina que era um pouco de história, de filosofia e tal, que eu escolhi essa. E tinha uma de arte, que falava de música, que falava um pouco da dinâmica da Universidade de Berkeley, né, que tinha lá. Então foram essas que eu escolhi. As outras eu não lembro tanto. E business? Business deveria ter lá. Business tinha. Essa eu lembro que tinha, com certeza. Porque Boston é uma das nossas escolas referência em business. Você não chegou a escolher business, né? Não, mas um cara que estava na minha casa escolheu. E foi legal porque ele fazia intercâmbio de empresas. Ele era um japonês que trabalhava numa empresa multinacional, né? E ele veio para os Estados Unidos para aprender inglês, muito bom. E ele contou super bem. Isso é muito comum. E me fala assim, para a gente encerrar o papo sobre intercâmbio, que agora a gente tem um papo sobre música. Qual que foi o ponto alto da sua viagem? O que deixou o seu intercâmbio inesquecível? Uma coisa que você vai para sempre você vai lembrar no seu intercâmbio. O que é? Esse dia do Bebop Club, para mim, foi o mais marcante, assim, de experiência, de coisa que mais abriu minha cabeça. Então, eu diria que foi um ponto excepcional para mim. E o dia do passeio em Boston, que eu fui com os amigos meus para downtown, que a gente realmente viu a cidade, sentiu a cidade, andamos nos principais pontos turísticos, lá tem uma biblioteca muito grande. Então, esses 2 dias, o dia do passeio pela cidade e o dia do bar de jazz, foram os dias que eu mais gostei, assim, que mais me marcaram. Bacana. E quem era o Davi no intercâmbio? Você era o quê? Você era o estudioso? Você era o turista? Você era o... Quem era você? Eu era meio conversado, assim, eu gostava de conhecer gente. Quanto mais diferente o país da pessoa era, mais eu me interessava pela conversa. Olha, você falou uma coisa que é super importante. Por que você acha que você era o conversado no intercâmbio? Você tem ideia? Eu acho que meio pela proposta que eu tinha lá, que a proposta, claro, que inicialmente era aprender inglês, mas mais do que isso, assim, era conhecer o mundo e pessoas. Uhum. Então, acabou que nem foi muito, assim, não foi uma coisa muito sistematizada, foi meio natural na hora. Então, mas sabe por que foi natural? Porque você domina o idioma. Porque se você fosse A1 ou A2, você não ia ser conversado. Então, quando a pessoa me pergunta assim, nossa, Juliana, eu sou ótimo no inglês, eu sei, você acha que eu vou aproveitar? Você acha que você aproveitou? Eu consegui aproveitar. Então, a gente sempre aproveita, a gente sempre aprende. E a gente volta a outra pessoa, e não só em termos de idioma. E a pessoa que ela vai com um nível muito elementar de inglês, ela passa muita dificuldade. Então, uma orientação que eu sempre dou também é estude inglês antes da sua viagem. Sabe? Porque você chegar lá e você conseguir conversar, você conseguir fazer amizade, você conseguir... você não passar aperto, você poder pedir uma informação, você pedir uma comida, uma água, um banheiro. Isso é muito importante. Né? Não é a pessoa achar que ela vai sair daqui sem saber nada, vai chegar lá, vai fazer um intercâmbio de férias de 4, 6 semanas e que vai voltar fluente, porque não vai. Né? Então, realmente, a pessoa precisa ter esse foco. E se tem um planejamento a longo prazo, comece os estudos aqui. E estude, porque lá sua vida vai ser mais fácil, sua experiência vai ser melhor.
né? Então isso é bem bacana. Agora eu tô querendo conversar de música. Me conta como é que estão aí os lançamentos, tem alguma coisa em vista? O que vocês... Eu vi que vocês não pararam durante a pandemia. Apesar dos shows terem dado uma trégua, vocês não pararam. Me conta aí como é que tá o planejamento, o que tem de novo, o que tá no forninho aí pra sair pra gente. Bom, tomando esse espaço um pouco para divulgar a minha banda. Para quem não conhece, eu tenho uma banda, chama Fugaz, Fulgaz. E temos lançamentos vindo, inclusive o lançamento vindo hoje, né? Hoje, meia-noite, de hoje para amanhã. Uma música que a gente vai lançar, a música chama Eu Estou Bem. Vai estar em todas as plataformas digitais. Então, quem puder, aí dá uma seguida depois. Aproveita que já tá no Instagram mesmo, quando a gente acabar a live. Segue a gente lá no perfil. Lá tem o link do pré-save, tem todas as coisas os lugares que você vai acessar para ver o nosso lançamento. E a gente lançou muitas músicas também durante a pandemia. Se você tiver um tempo lá, vai no nosso perfil do Spotify, de novo, Fugaz. E garanto que vocês vão curtir, pelo menos dá uma ouvida lá para ver se te interessa, esse papo de música também. E Conta um pouco o que vocês tocam. E aí eu queria também que você contasse depois da turnê que vocês fizeram com a gente em 2018. Pois é, a história de música com a Olha em Viagens não é de ontem. A história é antiga. Mas, primeiro, o estilo. A gente começou mais numa pegada de rock clássico, mas a gente vem mudando bastante. A gente veio pegando referências de música brasileira, de MPB, né? De umas coisas meio diferentes. E essa música eu diria que ela é um pop rock, esse nosso lançamento de agora. Mas, assim, quem sou eu pra dar o veredito também? É melhor que cada um escute e tire suas próprias conclusões. E sobre a turnê, agora. Claro, em 2018, a gente foi convidado para tocar na International Beatle Week, que é um evento que acontece todo ano lá em Liverpool, que é a cidade onde os Beatles surgiram, né? Uhum. E a gente tocou na Beatle Week de Belo Horizonte e foi convidado para tocar na Internacional. E a gente foi conta como é que era a banda na época, a idade da banda. Porque foi assim, 2018, um sucesso. Pois é. Vocês tinham quantos anos? 14 para 15 anos que a gente tinha. Inclusive, foi a banda mais jovem a tocar na International Beatle Week da história. Não, um sucesso, gente. Vocês arrasam demais. Mas conta. A gente foi lá, fomos com a Olha em Viagens, inclusive. Antes dos shows, a gente passou por Lisboa, por Londres, e chegamos em Liverpool e a gente fez 7 shows lá. Uma mini turnezinha. E dentro dos shows, a gente tocou no Cavern Club, que era o bar onde os Beatles começaram a tocar mesmo. E esse foi uma experiência sensacional. A gente conheceu também músicos de vários lugares do mundo. Gente que vinha lá pra tocar Beatles, né? A gente fez um show de cover de Beatles, mas fazendo versões. Uhum. E foi sensacional. Uma viagem também muito marcante. Maravilhoso, Davi. Manda pra gente as fotos. Eu quero colocar essa experiência aqui no nosso Instagram. Manda também um convite para o show, que eu também vou postar aqui. Pode contar comigo, com o Rodrigo. A gente vai estar presente com toda certeza. A gente ama a banda, a gente ama os shows. Pode deixar que a gente vai estar aí. E fica o convite para todo mundo. Muito obrigada pela conversa, foi maravilhosa. E a gente está aí, se você precisar, depois. Juliana, eu que agradeço. Também adorei a conversa. Espero que quem tenha vontade de fazer o intercâmbio tenha sanado alguma das dúvidas. Estou aí à disposição também para quem quiser me chamar no Instagram, tirar alguma dúvida. Tá aberto. E venha nos shows também. Vou postar e divulgar. Me acompanha no Instagram que vocês vão ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. gente.